Olá, eu sou o professor Alexandre Veronese e lecionei o curso de Sociologia do Direito aqui no Saber Direito. Se você tiver alguma dúvida sobre esse curso, pode enviar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br ou ainda acessar o site www.youtube.com/saberdireitoresponde. Nesse programa, eu vou responder as perguntas de alguns internautas. Nos escreve o Guilherme Sampaio, de Boa Vista, Roraima. Olá, professor. Como surgiu a sociologia do direito no Brasil? Bem, Guilherme, muito obrigado por sua pergunta. A sociologia do direito no Brasil, ela é uma disciplina de institucionalização recente. Existe um livro bastante interessante, escrito pelos professores José Eduardo Faria e Celso Campilongo, de São Paulo, que esclarece e detalha essa formação. O que eu acho mais interessante para a gente pensar aqui é que, num primeiro momento, nós tínhamos uma sociologia do direito dos juristas, na verdade uma sociologia jurídica, e uma sociologia do direito feita pelos cientistas sociais. Atualmente, o caminho vem sendo da convergência entre esses dois campos. A sociologia do direito, ela tem sido expandida, ela tem sido incluída nos currículos de uma forma paulatina. Hoje nós podemos dizer que a sociologia do direito ela é parte indissociável do conhecimento jurídico num sentido geral. Ela vem fazendo parte do conjunto de disciplinas necessárias para a compreensão do fenômeno jurídico. Bem, vamos à próxima pergunta. Nos escreve o Renato Caetano Oliveira, de Florianópolis, Santa Catarina. Ele diz: tudo bem, professor? Tudo bem. Tenho a seguinte dúvida: onde se pesquisa a sociologia do direito? Renato, muito obrigado por sua pergunta. Bem, essa é uma questão bastante relevante. Ou seja, onde você pode se formar, onde existem cursos de formação para além da graduação e onde são produzidas pesquisas na área de sociologia do direito. Bem, as grandes universidades e os programas de pós-graduação existentes no país, eu posso citar não só a Universidade Federal Fluminense, a PUC do Rio de Janeiro, a Universidade de São Paulo e também a Universidade Federal de Pernambuco. E aí, perto de você, Renato, a Federal de Santa Catarina, elas possuem cursos que têm, na verdade, uma grande tradição e proximidade com a sociologia do direito. Existem vários pesquisadores nessas universidades, nos mestrados e doutorados existentes nessas instituições que eu citei, em algumas outras também, que eu não mencionei, mas que certamente produzem pesquisas relevantes, onde você pode obter uma formação de mestrado e, quem sabe, também de doutorado para participar dessa construção coletiva, dessa construção científica, que é o desenvolvimento das pesquisas da sociologia do direito no Brasil. Vamos para a próxima pergunta. Tá? Nos escreve Jefferson Ribeiro, de João Câmara, no Rio Grande do Norte. Ele diz: oi, professor Alexandre, dê temas de pesquisa atuais em sociologia do direito. Muito obrigado. Muito obrigado também, Jefferson, pela sua pergunta. Tá? Os temas hoje da sociologia do direito, eles são amplos, quer dizer, nós passamos e vimos ao longo do curso que a relação ou a interação entre a teoria tradicional do direito e a sociologia, ou seja, tentar construir análises de fenômenos jurídicos, como a produção dos significados, como a relação do sistema judiciário com os demais componentes do sistema político, o perfil dos práticos na área do direito, o perfil dos jurisdicionados e dos demandantes, a análise que aclare os sentimentos de justiça e as várias representações simbólicas desses sentimentos, são todos temas bastante relevantes que, na verdade,
precisam de esforços dos pesquisadores para que eles sejam aclarados, trabalhados e que essa construção da ciência, da sociologia do direito enquanto ciência no Brasil, que ela possa ser aprofundada, ampliada e que ela continue. Muito obrigado pela pergunta. Vamos à próxima. Nos escreve Alessandro Ludovino, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Olá, professor Alexandre. A sociologia do direito pode ajudar a prática dos advogados ou dos tribunais? Muito obrigado pela sua pergunta, Alessandro. Bem, essa pergunta, ela comporta duas respostas. A primeira resposta, que é evidente, é de que uma formação densa, uma formação cultural mais aprofundada, ela sempre facilita, ela sempre possibilita com que a formação dos bacharéis em direito, que ela vai ser aprofundada, que ela vai ser culturalmente mais informada. E, obviamente, se os bacharéis em direito, se eles tiverem uma formação cultural mais ampla, mais enriquecida, é evidente que a prática dos tribunais se nutre disso e isso é interessante. De outro lado, a gente pode pensar também que a sociologia do direito, enquanto um campo de pesquisa científica, que ela pode oferecer respostas, né, como eu mencionei no curso, para a solução de dilemas institucionais que demandam inovações institucionais não pensadas, né? Ou seja, pensar na necessidade de inovações e em soluções, né, para políticas públicas relacionadas à área de direito, né, é muito interessante, é algo, né, possível de ser derivado dos estudos da sociologia do direito. Quando, né, um mestrando, um doutorando, um pesquisador sênior produz análises acerca de um problema, né, como um mapeamento acerca de projetos, ou mesmo a descrição, um estudo de caso de um determinado projeto de acesso à justiça, ou o funcionamento de um tipo de jurisdição num determinado tipo de problema, utilizando o arsenal teórico da sociologia do direito, certamente ele produz respostas, ele produz material que pode, né, auxiliar, né, a prática e o funcionamento dessas instituições, ou seja, dos tribunais. Muito obrigado pela sua pergunta, Alessandro. Vamos então agora para um breve intervalo e retornaremos com mais perguntas no Saber Direito Responde. Olá, eu sou Alexandre Veronese e lecionei o curso de Sociologia do Direito. Voltamos aqui com as perguntas dos internautas no Saber Direito Responde. Nos escreve Ana Paula Queiroz, de Vitória da Conquista, Bahia. Olá, professor Alexandre. A sociologia do direito envolve reconhecer e resolver os problemas sociais? Bem, essa é uma excelente pergunta, Ana Paula. Afinal de contas, qual o objetivo, né, da sociologia do direito enquanto uma disciplina, um campo científico? Ela visa resolver os problemas existentes na sociedade relacionados com o direito, ou ela tem como objetivo conhecer os problemas existentes na sociedade? Bem, veja que essa pergunta, num primeiro momento, ela pode parecer complicada, porém, é muito difícil imaginar a solução efetiva de um problema social que prescinda do seu conhecimento prévio. Então, nós podemos dizer o seguinte, que a sociologia do direito, enquanto um campo de pesquisa, ela se dedica a conhecer problemas, a conhecer cientificamente problemas existentes na sociedade. Ora, se o conhecimento científico acerca desses problemas puder ser aplicado na produção de soluções, ora, isso será evidentemente um bom uso, será uma boa utilização da sociologia do direito em prol das políticas públicas. Todavia, note que a sociologia do direito ela é uma disciplina científica, é um campo de pesquisa, de conhecimento. E nessa dimensão, é óbvio que conhecer o problema é a sua função principal. Resolver os problemas sociais é algo
derivado da mobilização cívica, da organização participativa, não necessariamente do trabalho ou de forma direta, né, a resolução do problema social, ela pode ser imputada diretamente à ciência, né, à sociologia do direito enquanto um ramo da sociologia, ou seja, a uma disciplina, né, científica. Vamos à próxima pergunta, né, e nos escreve Cibele Cavalcante, de Tapetininga, São Paulo. Professor Alexandre Veronese, existe uma interpretação sociológica feita por juízes nos processos? Bem, muito obrigado pela sua pergunta, Cibele. Olha, essa pergunta, ela também realmente traz um tema de uma inquietação relevantíssima, né? Ou seja, a interpretação jurídica, a gente pode pensar isso num sentido mais amplo, ou seja, da relação existente entre a sociologia e a teoria do direito. A interpretação do direito, ela pode ser uma interpretação pura e absolutamente separada do entorno social, ou seja, até que ponto a interpretação jurídica ela é liberta ou intérprete, né? Não podemos pensar só no magistrado, mas, né, pense no servidor público que preside uma determinada comissão ou um coletivo de servidores públicos que, né, delibera numa determinada comissão sobre uma questão administrativa. Tá? Existem diversos momentos de decisão e deliberação relacionados ao direito que não se esgotam tão somente no processo judicial, tal como nós, né, imaginamos. Existem outras formas de decisão. É possível que esse agente que decide, que ele possa fazer uma decisão que seja pura, ou seja, apartada das suas crenças individuais? Bem, e por aí a gente já vê, né, que a resposta ela é uma resposta em aberto, ou seja, depende. É necessário que a gente conheça esses processos decisionais, ou seja, que a gente estude esses processos decisionais para saber a possibilidade de uma interpretação, né, diferida em relação à interpretação jurídica. Agora, se nós consideramos que a interpretação jurídica, ela necessariamente leva em consideração o entorno da decisão, né, ou seja, que a deliberação, né, jurídica, seja administrativa, seja judiciária, que ela leva em consideração o entorno, isso é muito evidente a partir de teorias que se denominam consequencialistas, ou seja, né, de localizar que existem decisões onde a decisão está muito mais pautada, né, pelas consequências sociais e econômicas que advirão daquela decisão do que propriamente uma racionalidade jurídica intrínseca, ou seja, né, da coerência dos argumentos e da coerência daquela interpretação. E essa sua pergunta, que é uma pergunta excelente, ela dá a possibilidade de mostrar um campo de pesquisa acerca da interpretação judicial, né, entendida como uma interpretação judicial, como uma fonte primária relevante para a pesquisa, né, na sociologia do direito e nessa tentativa de imbricar, né, a sociologia do direito com a teoria do direito. Muito obrigado, Cibele. Vamos para a próxima pergunta, né, e nos escreve a Débora Regina Moretti, de Goiânia, Goiás. Caro professor Alexandre, sempre ouço falar de escolas de pensamento quando falam em sociologia. O que é isso? Boa pergunta. Né? A sociologia do direito, como qualquer ramo do conhecimento, ela não é absolutamente estanque. Existem pesquisadores que se filiam a determinadas tradições, né, dentro da sociologia do direito. A gente, dentro da sociologia em geral, né, mas na sociologia do direito isso também ocorre. Então, se a gente parar para pensar, existem escolas de pensamento, existem, né, matrizes teóricas, né, existem campos teóricos que reúnem determinados pesquisadores. Né? A mais evidente seria dicotomia, seria a gente indicar pesquisadores que
ligados à teoria crítica que consideram-se legatários da obra marxista, ou seja, que são marxistas, ou marxianos, enfim, que buscam reescrever. Isso é muito evidente na escola de Frankfurt. A gente poderia dizer que o Jürgen Habermas é um dos últimos, um continuador isso é polêmico, obviamente, mas que ele é um dos continuadores dessa tentativa de reescrever uma tradição teórica que remete a Marx, lá no século XIX. Na mesma perspectiva, a teoria social clássica, por exemplo, na chave weberiana, tem também a formação de escolas de pensamento. A mesma coisa ocorre dentro do direito. Nós temos escolas de pensamento ou filiações teóricas que não são nem melhores e nem piores umas que as outras, mas que designam perspectivas cognitivas diversas. Obrigado pela pergunta, Débora. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos novamente com mais perguntas. Olá, eu sou o professor Alexandre Veronese e lecionei o curso de Sociologia do Direito aqui no Saber Direito. Voltamos com mais perguntas dos internautas. Vamos lá? Nos escreve Diego Carvalho, aqui de Brasília, Distrito Federal. Olá, professor Alexandre. É preciso ser formado em Sociologia para lecionar Sociologia do Direito? Muito bem, essa também é uma boa pergunta. Quando eu imagino que essa pergunta, ela, na verdade, que a resposta seja ser formado na graduação, não é isso? Ou seja, é preciso ser sociólogo, ter feito um curso de graduação em Sociologia ou em Ciências Sociais para lecionar Sociologia do Direito? Não necessariamente. Como eu já respondi num bloco anterior, os professores José Eduardo Faria e Celso Campiongo diagnosticaram que havia duas tradições, ou dois conjuntos de sociólogos que trabalhavam no Brasil na institucionalização dessa disciplina na década de 80. Existiam aqueles sociólogos que eram advindos do direito, ou seja, que eram juristas que faziam sociologia do direito, e havia aqueles cientistas sociais que não se dedicaram aos temas tradicionais da sociologia da cultura, da sociologia da religião ou da sociologia das organizações e foram estudar o fenômeno jurídico. Então, eles diziam que existia a sociologia jurídica, ou seja, dos juristas, e a sociologia do direito dos cientistas sociais. Contemporaneamente, isso tem sido mitigado. Esse quadro ele é relacionado com um período anterior. Atualmente, nós temos pesquisadores na área de sociologia do direito que têm formação tanto em direito, muitas vezes até com doutorado propriamente em direito, graduação em direito, e nós também temos pesquisadores que são graduados em direito, como eu, que sou graduado em direito e doutor em sociologia, ou seja, com formações que passam tanto pela área do direito quanto pela área de sociologia, ou que tem formação dupla, é graduado em direito e é graduado em sociologia. Não existe nenhum requisito formal nesse sentido. Todavia, se há um requisito é ter estudado sociologia do direito, e, obviamente, sociologia geral também, porque essa formação, ela realmente é uma formação necessária, uma formação, uma carga de leitura de interesse na área de sociologia do direito e em sociologia geral. Vamos à próxima pergunta. Nos escreve Flávio Igor Nunes, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Diz ele: tudo bem, professor Alexandre? A ciência jurídica já não estuda a mesma coisa que a sociologia? Muito obrigado. Eu é que agradeço, Flávio. Em verdade, Flávio, nós podemos pensar que o fenômeno jurídico ele acaba sendo estudado tanto pela sociologia do direito, ou ele pode ser estudado tanto pela sociologia do direito, quanto pelo direito, pela teoria do direito tradicional. Todavia, como eu mencionei ao longo do curso, uma maneira fácil da gente diferenciar as duas perspectivas é localizar que existe uma interna, ou seja, do direito propriamente, o debate intrínseco dos juristas em relação à precisão dos seus conceitos para definir e delimitar a incidência de conceitos,
né? E, do outro lado, há uma discussão numa perspectiva externa, ou seja, entender como funcionam as instituições jurídicas, não por dentro do seu sistema de produção de significados ou de resolução de conflitos, mas entender esse sistema como por fora. Seria como naquele exemplo do Conselho de Estado, entender como a deliberação sem necessariamente ter que adentrar, né, dentro do debate interno, sem ter que discutir os jargões. Para usar uma frase evidente, né, do Weber, Max Weber dizia: não é preciso ser César para entender César. Né? E essa expressão, ela se amolda à perfeição, ou seja, não é preciso necessariamente ser jurista para produzir uma análise interessante acerca do funcionamento do próprio sistema jurídico. Vamos lá para mais uma pergunta. Diz Frank Almeida Santos, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Muito bem. Olá, professor Alexandre. Qual a importância da sociologia na formação dos juristas? Muito obrigado, Frank. Bem, vamos lá. Eu já, sob certo aspecto, tratei desse tema em outra pergunta aqui ao longo do curso também. Né? Ou seja, a formação em direito, ela requer uma abertura maior do que meramente a formação, né, técnica e dogmática. Na verdade, a gente poderia até pensar, né, para além da sociologia do direito, ou seja, discutindo, né, a própria formação dos juristas, que a formação técnica e dogmática para um jurista, né, para um bacharel em direito, ela não vai terminar nunca, porque o direito ele é dinâmico, ou seja, há uma mudança contínua, né, não só nos significados, nos conceitos, né, mas também propriamente na legislação. Quer dizer, essa mudança ela ocorre do ponto de vista substantivo, né, material, ou seja, como aquela lei, por mais que a lei não tenha mudado, né, como a interpretação acerca daquela lei ela se altera, mas também há uma mudança formal mesmo, ou seja, as leis se sucedem e, consequentemente, os institutos jurídicos se alteram. Tá? Ou seja, a sociologia, ela também se altera, obviamente, né? Há um debate contínuo, mas ela vai ser uma disciplina, né, julgo eu, muito relevante para entender mudanças. Ela é uma formação, né, ou ela oferta, né, uma formação de base muito interessante para compreender as mudanças. Ademais, se a gente pensa, né, que o direito é um produto inerente da sociedade, é evidente que ter algum conhecimento, isso não quer dizer, na verdade, que o bacharel em direito ele precisa ser um sociólogo, né? Mas é evidente que ter algum conhecimento relacionado à sociologia e à ciência que a compreende, né, ou que visa compreender, né, a sociedade, o funcionamento da sociedade, sim, ela é relevante para a formação dos juristas, certamente. Né? Bem, terminaram as perguntas, eu gostaria de agradecer muito. Se você quiser também participar, lembre, né, de acessar o endereço www.youtube.com/saberdireitoresponde ou então pode mandar um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Eu sempre, né, indico que é importante mencionar para qual professor e qual curso você está direcionando a sua pergunta ao enviar esse e-mail. Muito obrigado.